Eu sou a tia Lidu que ama tu e eu tenho uma notificação para vocês, tá bom? A tia Lenice, ela estava para contar a história hoje, mas houve um imprevisto, ela está dói. E aí, como ela não pode contar a história, quem é que vai contar a história? Quem é? Era uma vez uma historinha do meio do nada, com sabor de chocolate, cheio de terras molhadas. Bom, gente, vamos dar continuidade à história, né? Então, a nossa história de hoje tem como tema, né, o noivo e a noiva. Então, eu quero contar uma história para vocês, certo? Essa história, gente, aconteceu há muito tempo atrás, muito tempo atrás, criança. Um rapaz e uma noiva, eles se apaixonaram. E aí, como ele era muito pobre, ele queria casar com aquela moça. Então, o que ele disse para ela? Olha, eu vou para outra cidade e lá eu vou preparar uma linda casa pra gente, né? Eu vou conquistar um lar pra gente, certo? Porque aqui não tem como eu ficar, então eu vou o quê? Eu vou arrumar um emprego, e quando eu estiver bem estabilizado nessa casa lá, neste lugar, eu venho aqui buscar você, para você casar comigo. Aí tudo bem, você aceita? Ela disse, é claro. Então o que aconteceu? Ele disse, olha, todos os dias você vai ter que vir aqui, certo? À beira deste mar, e você vai fazer uma fogueira. E nessa fogueira que você vai fazer, olha, todas as vezes que você fizer essa fogueira, você vai se lembrar do pacto que a gente fez, do nosso noivado. E aí o que aconteceu? Ele deu aqueles pauzinhos, né, para ela, e naquele exato momento ele fez uma aliança com ela. Então ele foi embora para outra cidade, preparar um lugar na outra cidade, e aí todas as tardes, criança, ela vinha e fazia aquela fogueira. Colocava os pauzinhos no chão, certo? E formava aquela fogueira ali, tocava fogo, né? E fazia a fogueira e ficava olhando para ver se ela via, né? Aí o tempo foi passando, os anos foram passando e ela foi ficando assim, já com seus cabelos grisalhados. Mas um belo dia, sabe o que aconteceu, criança? Aconteceu uma coisa. De repentemente ela chegou lá, fez aquela fogueira e lá veio aquele navio muito lindo, muito grande. Aquele navio, ela ficou olhando, aí desceu um pequeno barco com um homem naquele barco, né, com os cabelos já grisalhados, e ela ficou olhando, muito espantada com aquilo. Aí ela percebeu que era o noivo dela, e quando ele se aproximou, ela correu ao encontro dele, aí abraçou, né, aquele abraço mesmo de saudade, gente. E ali foi concretizado aquele casamento e ela foi embora lá para outra cidade, aonde na verdade ele tinha preparado tudo, né? Bom, gente, o que eu quero dizer para vocês, eu olhando essa história que eu tirei de um livro, que eu gosto muito de ler livros, então o que aconteceu é que eu imagino que eu quero fazer tipo assim uma simbologia, tá bom, dessa história. Eu quero perguntar a você, criança, você sabe quem é o seu noivo? O seu noivo é Jesus, né? Jesus é o seu noivo, né? E ele morreu na cruz por você, não foi? E ele morreu na cruz por você. A partir do momento em que você aceita Cristo, criança, como seu Salvador, você torna-se o quê? Uma noiva, certo? Você torna-se uma noiva. E aí, o que acontece? A partir do momento em que você se torna uma noiva, acontece o quê? Ali é formatado o quê? Uma aliança, né? A partir desse momento, você formatou uma aliança com Jesus. Exatamente. E você sabe que Jesus, ele foi para onde, hein? Ele foi para outro lugar, não foi? Lá em João, capítulo 14, versículo 1 diz o quê? Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai
há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, eu vou preparar lugar. E o que? Eu virei outra vez, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então, Jesus, como nosso noivo, né? Ele foi o que? Preparar um lugar. Aonde? Numa linda cidade. E sabe o que acontece, criança? Que quando você chegar nessa cidade, nesse exato momento, quando você chegar lá nessa cidade, olha só o que você vai encontrar nessa cidade. Você vai encontrar com o noivo, e o seu noivo é Jesus. E sabe o que vai acontecer? Quando vai acontecer a realização desse casamento? Vai ser no dia em que a trombeta vai soar, né? A Bíblia diz que a trombeta soará e os mortos ressuscitarão primeiro. E depois, nós que estamos vivos, seremos arrebatados para encontrarmos com o Senhor nos ares e assim estaremos para sempre com o Senhor. Que coisa mais interessante, criança! Já imaginou? Nesse momento, criança, vai haver o quê? A realização do casamento, a realização do noivo, o noivo, aquele noivo da história que eu contei, né? Que foi para outra cidade, nessa outra cidade ele fazer lá uma casa, né, preparar tudo para poder vir buscar aquela moça e ela ficou esperando. Nós, como noiva de Jesus, estamos também esperando, acendendo a fogueira que é o símbolo do Espírito Santo na nossa vida. Então, crianças cheias do Espírito Santo têm essa esperança porque a fogueira está dentro do nosso coração. E sabe como é que essa fogueira pode se apagar? É quando se joga terra. E a terra é o símbolo do quê? Do pecado. Você já viu uma noiva suja? Não. A noiva é impecável. A noiva tem que estar linda para o seu casamento. E sabe o que é que pode contaminar a vida da noiva? É o pecado. E o pecado não tem origem no reino de Deus. Vamos ver. Brigar, desobedecer, roubar, mentir, né? Inveja também, né, criança? A inveja também, né? Então, muitas coisas as mais, né? Malícia, engano, fingimento, tanta coisa mais que pode fazer realmente o quê, hein? Esse mundo se tornar um mundo doente, um mundo sem Deus, né? E esse mundo sem Deus, ele precisa saber que existe o quê, hein? Um céu, um lugar preparado para ele. Ele precisa saber que existe um noivo, né? O noivo, que é Jesus, que está preparando o quê, hein? Um lindo lar. O noivo da história foi para outra cidade preparar uma casa, né? Preparar um lindo lar para poder vir buscar a noiva. Pois Jesus, como diz o versículo, né? Eu vou preparar lugar. Foi preparar lugar no céu. Para quem? Para você. Para você se tornar uma noiva, né? Uma noiva imaculada, sem rugas e sem pecado. E você já imaginou uma coisa? Eu acho que você já imaginou. Quando a gente vai para um casamento, sabe o que acontece? A gente, o quê, hein? A gente precisa receber o convite, né? Então, se você deseja ir para o céu, você precisa desse convite também, né? Você precisa receber o seu convite. Esse convite é o passaporte, né? Da eternidade. Por quê? Porque você sabe que lá na eternidade você vai receber o quê? Uma coroa. Quando a gente vai para um casamento, sabe o que acontece? A gente leva presente, né? Para os noivos. Mas aqui no casamento da igreja é diferente. É Jesus que vai presentear a noiva com essa coroa. Olha que coisa linda essa coroa que você, criança, pode receber se você perseverar até o fim. Porque lá nessa grande cidade, aonde Jesus foi preparar lugar para você, existe tanta coisa especial, existe a árvore da vida, né? Que a Bíblia diz que ela produz o fruto em 12 meses, entendeu? Existe também lá, o que existe também lá? Existe também o trono de Deus, né? O trono, tem o trono do Papai Noel, né? Mas tem o trono de Deus, né? O trono de Deus, aonde Deus está lá para quem? Para fazer o quê? Para receber você. E é a única cidade, gente, que as portas não se fecham.
É a única cidade que não vai haver dor, que não vai haver perseguição, guerra, fome, miséria, certo? Pestilência, praga. É o único lugar que não vai haver enfermidade, não vai haver pessoas doentes, não vai haver cemitério, morte. Por quê? Porque é o céu, é a cidade em que o noivo chamado Jesus foi preparar para você. Então, o que é que você acha de você abrir o seu coração mais ainda e não se contaminar com o mundo e fazer exatamente como essa mulher fez? O que foi que ela fez? Ela ficou esperando. Ela ficou na expectativa do que, hein? Em que a trombeta vai soar, né? E que a trombeta vai soar. E quando a trombeta soar, o que vai acontecer? Vai haver o casamento do noivo com a noiva. Então fica aqui a palavra do Senhor para a sua vida. Que Deus possa te abençoar grandemente. E eu te amo. E vamos para a contação de história do restante da semana, né? Ui!